Olá! O tema da aula de hoje é Estilística Sintática 2. Nós vamos examinar a expressividade dos aspectos sintáticos na língua portuguesa no âmbito do período. O assunto enfatiza a ideia de que o estudo da sintaxe é importante para melhorar o domínio e a capacidade de escolha na hora de escrever e de falar a nossa língua. Vamos ver então a conceituação de sintaxe do período. Uma frase não é um conglomerado de palavras. Um texto não é um aglomerado de frases. Um texto tem frases. Uma frase tem palavras. Mas para arrumar sintagmas e orações e períodos, e com eles formar um texto com qualidade e conteúdo, é preciso estudar os padrões frasais do português. É preciso também estudar as possíveis combinações que as orações podem manter entre si na construção de uma frase. Digamos que tenha sido esse o tema de exercício que eu passei para o meu aluno Léo. Vamos ver como ele está se saindo. Organize as seguintes frases, formando um texto que explique os 20 anos da Semana de Arte Moderna. Nós vimos que no começo o Léo ficou um pouco confuso. Afinal, as frases estavam apresentadas de maneira, vamos dizer assim, descosturada, né? Soltas. Mas até que ele acertou a posição de algumas frases em relação à versão original, que foi feita pelo Mário de Andrade, né? O resultado do trabalho do Léo está muito bom. Vamos ver como é que ficou o texto dele? Faz 20 anos, este mês de fevereiro, que se realizou no Teatro Municipal a Semana de Arte Moderna. Foi gostoso, ficou bonito, mas como tive coragem para participar daquilo? É todo um passado longínquo de que sorrio sem medo, mas que me assombra um pouco também. Foi como eu disse, o trabalho do Léo ficou realmente muito bom. Mesmo nos trechos em que ele não acertou aquela ordem original feita pelo Mário de Andrade, nós conseguimos entender perfeitamente a mensagem. Isso por quê? Porque a escolha que o Mário de Andrade fez para o seu texto original foi apenas uma das escolhas possíveis. A escolha que o Léo fez foi coerente com a escolha que o Mário de Andrade fez do ponto de vista de encadeamento das ideias. Mas a ordem das frases pode eventualmente sofrer alguma modificação. Vejamos agora a versão original de Mário de Andrade. Faz 20 anos, este mês de fevereiro, que se realizou no Teatro Municipal a Semana de Arte Moderna. É todo um passado longínquo, de que sorrio sem medo, mas que me assombra um pouco também. Foi gostoso, ficou bonito, mas como tive coragem para participar daquilo? O que nós observamos? Uma pequena inversão das frases 2 e 3, do texto de Mário de Andrade e da versão do Léo. Tudo bem, não há problema. Eu até diria que prefiro a escolha do Léo, que antecipa uma expressão de maior subjetividade manifestada pelo escritor. Mas isso é apenas uma opinião. Você pode ter uma opinião diferente. Veja como funciona em qualquer uma das duas ordens. Primeiro, a versão do Léo. Foi gostoso, ficou bonito, mas como tive coragem para participar daquilo? É todo um passado longínquo de que sorrio sem medo, mas que me assombra um pouco também. E a versão original? É todo um passado longínquo de que sorrio sem medo, mas que me assombra um pouco também. Foi gostoso, ficou bonito, mas como tive coragem para participar daquilo? É o que se chama de decisão estilística. Do ponto de vista de estrutura e de clareza, o trabalho do Léo merece nota 10, concorda? Vamos ver agora a organização das orações no período. No exercício que vimos, o Léo trabalhou nas relações textuais entre períodos. É o que eu chamo de sintaxe do texto. Um texto se constrói pela combinação coerente e lógica das frases que estão organizadas em parágrafos, por exemplo, se estamos falando de um texto em prosa. Mas vamos retroceder um pouco nesse serviço de engenharia com as palavras. Vamos examinar melhor como se organizam as orações dentro de uma frase. Você se lembra de que no português há dois tipos de relações oracionais. A coordenação, que trabalha com a independência sintática, e a subordinação, que trabalha com a dependência sintática. Não é isso? Essas duas palavras
se referem às estruturas sintáticas das orações. Ou seja, se uma oração tem elementos suficientes para construir uma frase, dizemos que ela é independente. Quando digo que tem elementos suficientes para construir uma frase, significa que aqueles componentes de uma oração são, por si sós, suficientes para que eu coloque até um ponto final e leia aquilo como uma frase de significação completa. Porém, se seus elementos são insuficientes para construir uma frase, dizemos que aquela oração é dependente. Como se vê, estou falando de relacionamento sintático entre orações. Eu não estou falando de relacionamento semântico. Afinal, se fosse semântico, só haveria orações subordinadas, não é? Afinal de contas, se eu digo que toda frase contém a enunciação completa de um pensamento, todas as palavras que componho nesta frase para enunciar o meu pensamento são indispensáveis. E nesse sentido filosófico, evidentemente eu diria que só posso trabalhar com a subordinação, porque todas essas palavras são mutuamente subordinadas umas às outras. Ou alguém não concorda que na frase, ele foi ao cinema, mas a filha ficou em casa. A oração, mas a filha ficou em casa, não depende da ideia da primeira oração? Todos concordamos que há uma dependência entre a segunda oração e a primeira. Só que do ponto de vista sintático, não há dependência alguma. A oração, ele foi ao cinema, tem estrutura sintática completa e pode até ficar sozinha numa frase. Ele foi ao cinema. Uma frase completa e ninguém vai dizer que essa frase está com alguma pendência do ponto de vista de informação. O mesmo se dá com a segunda oração. Poderíamos escrever um texto em que a segunda frase, eu disse frase, não disse oração. A segunda frase seria, mas a filha ficou em casa. Veja como ficaria. Ele foi ao cinema, vírgula, mas a filha ficou em casa. Eu tenho aí uma frase, duas orações com dependência semântica. Repetindo, ele foi ao cinema, vírgula, mas a filha ficou em casa. Eu tenho uma frase, duas orações com independência sintática. Reescrevendo de uma outra maneira. Ele foi ao cinema, ponto, mas a filha ficou em casa. Agora eu tenho duas frases. E não posso falar de relações entre duas frases. Relações sintáticas acabam rigorosamente no âmbito da frase. Portanto, a relação sintática termina no ponto. Isso significa que não devemos confundir sintaxe com semântica. Elas são parceiras inseparáveis. Eu só consigo compreender uma frase por causa dos seus componentes semânticos. Mas esses componentes semânticos só têm sentido por causa da estrutura sintática. Elas são parceiras inseparáveis, como eu disse, mas cada uma tem o seu lugar. E não se pode transformar a interpretação sintática numa análise filosoficamente lógica. Você já reparou que a frase mais de um jornalista compareceu à solenidade tem o verbo no singular? Embora o sujeito tenha uma ideia plural, mais de um jornalista. Mais de um jornalista é igual a pelo menos dois, não é? Por que o verbo está no singular? Não é uma razão semântica. A razão é da lógica sintática, que diz o quê? O sujeito, mais de um jornalista, tem como núcleo uma palavra no singular, jornalista. Por isso o verbo fica no singular. Então veja, mais de um jornalista é um singular gramatical, compareceu, verbo no singular, à solenidade. É isso que é importante observar no estudo da sintaxe, no estudo do texto. As estruturas sintáticas estão a serviço das relações semânticas, estão a serviço do valor discursivo. É preciso construir um significado num texto, mas esse significado que é construído é feito a partir de simples estruturas sintáticas. Embora eu possa até dizer que nem sempre são tão simples assim. O nosso próximo assunto é a referenciação interfrásica. A referência é a citação a alguma coisa que faz parte do mundo real ou imaginado, mas também é uma menção que pode estar no interior de um texto, de uma frase. Suponha que eu use a palavra agora. Agora é um advérbio de tempo que se refere a um determinado momento do tempo. Imagine, portanto, que a palavra agora, sob o meu ponto de vista, tem um valor diferente do que tem sob o seu ponto de vista. Agora, para mim, é o momento exato em que estou falando, e agora, para você, é o momento exato em que você está me vendo. São dois momentos que cronologicamente estão distantes, mas que por uma questão de facilidade tecnológica, nós tornamos o meu agora igual ao seu agora. Vamos ver uma pequena relação de organizadores textuais
E, na verdade, eles são nossos velhos conhecidos na produção e na leitura de textos. Aliás, acabei de usar um, na verdade. Ou melhor, usei mais um. Aliás, foi o segundo, não, 3. Ou melhor, foi o terceiro. Aliás, veja bem, usei na verdade, além do mais, afinal, qualquer desses elementos é o que, no fundo, na minha frase? É um encadeador de ideias. Vamos ver? Eis alguns organizadores que podem atuar nas conexões e referenciações interfrásicas, entre frases. O primeiro, afinal, ou enfim, ou por fim. Vamos ao exemplo. Ele desistiu. Afinal, ninguém é de ferro. Enfim, ninguém é de ferro. Outro exemplo. Além disso, além do mais, acrescente-se a isso o fato. Exemplo. A festa era longe. Além disso, estava chovendo. Além do mais, estava chovendo. Acrescente-se a isso o fato de que estava chovendo. Outro exemplo. Aliás, ou seja, ou melhor, isto é, quer dizer, em outras palavras, várias opções com a mesma ideia. Um exemplo. Vou viajar. Aliás, vou mesmo é sumir da sua vida. Mais um exemplo. Isso, ou esse, ou essa, seguido de um substantivo. Exemplo. Encontrei um novo amor. Essa pessoa é fantástica. Essa pessoa retoma o amor. Por outro lado, em contrapartida, porém, entretanto, contudo, no entanto, todavia, são várias opções com a mesma ideia básica. Exemplo. Não gostei do filme. Por outro lado, os cenários são bonitos. Mas poderia dizer, apesar disso, os cenários são bonitos. Mais um exemplo. Por isso, portanto, por esse motivo, em decorrência disso, em vista disso, por conseguinte, logo, são várias opções conclusivas, não é? Exemplo. Ela me trocou pelo carteiro. Por isso agora só mando e-mails. Portanto, agora só mando e-mails. Em virtude disso, só mando e-mails. Mais um exemplo, mais um caso de encadeador. É bem verdade, se bem que... Ao exemplo, houve um escândalo na corte. É bem verdade que não foi o primeiro. Esse é bem verdade, é o elemento que faz a conexão. Mais um exemplo, mais um caso, com a palavra felizmente ou seu antônimo, infelizmente. Saiu o resultado do exame. Felizmente você está apta. Repare que o felizmente é que faz a conexão entre as duas ideias. Outro caso, talvez, provavelmente. Um exemplo, o carro era uma lata velha. Talvez tenha pertencido ao avô de Santos Dumont. Estes são apenas alguns casos que nós vimos como os encadeadores dos textos. Mas os sinais de pontuação também atuam na demarcação ou segmentação das partes do texto. O sistema de pontuação também é uma convenção gráfica. E ele é constituído de sinais sintáticos que ajudam a organizar as relações entre as partes do discurso. Eu lembro que essa convenção que existe do ponto de vista da pontuação é uma convenção mais ou menos recente, né? Na história da humanidade, antigamente os textos eram escritos completamente sem nenhum sinal de pontuação. Imagine a situação de você pegar um texto em que não há nenhum ponto, nenhuma vírgula, nem dois pontos, que para nós pareceria algo inimaginável, né? Mas nós temos uma convenção. A convenção de pontuação da língua portuguesa, ela é de base eminentemente sintática, com algumas interferências estilísticas. Essa pontuação que envolve, por exemplo, o uso da vírgula, o uso de dois pontos, o uso de reticências, tudo isso é compartilhado entre nós. Então, se, por exemplo, se diz que a vírgula separa elementos de uma enumeração, nós sabemos que cada um de nós tem de respeitar essa regra quando se faz a escrita de um texto. Se aprendemos, por exemplo, que não se separa o sujeito do verbo por vírgula, temos de respeitar essa regra. Se aprendemos que se usam os dois pontos para indicar, por exemplo, a citação do pensamento de alguém, temos de respeitar essa regra de emprego dos dois pontos. Em suma, o emprego dos sinais de pontuação é, na língua portuguesa, uma convenção tanto quanto é a convenção ortográfica, que fala do emprego de acentos, que fala do emprego de letras, né, e que fala do emprego de maiúsculas ou de minúsculas. Não podemos imaginar a pontuação como um enfeite, né? Imagina-se um texto e distribui-se nesse texto uma quantidade de pontos e de vírgulas, como se fosse um bolo enfeitado por cerejas ou por bolinhas de delicado. Não, na verdade, a pontuação é algo que auxilia o leitor do texto. Quando eu leio um texto, eu quero que esse texto esteja escrito nas regras ortográficas da minha língua e que ele esteja pontuado de forma suficientemente clara para que eu consiga compreender a significação que o autor do texto quis me passar.
Nossa equipe de reportagem foi às ruas para perguntar às pessoas para que serve a vírgula. A vírgula é um tema muito interessante porque faz parte do imaginário da sociedade, uma série de atribuições que, na verdade, ela não tem. Às vezes até nós encontramos pessoas que imaginam que a vírgula tem propriedades até terapêuticas. Mas vamos ver o que foi que a nossa equipe de reportagem apurou nessa investigação pelas ruas. Olá, estamos aqui nas ruas para saber o que as pessoas fazem com a vírgula. Vamos ver o que as pessoas acham disso. Olá, com licença, o senhor sabe para que serve a vírgula? Bom, para mim a vírgula é como se fosse um ponto, só que mais rápida. Certo, e quando aparece uma vírgula num texto, o que a senhora pensa? A vírgula, ela existe para a gente poder respirar durante o texto, né? É como uma pausa, não é? Ok, então a senhora poderia, por favor, ler esta frase para mim? Vou comprar laranjas, maçãs, uvas e mamões. Certo, a senhora leu a frase, mas não fez pausas. Então, nesse caso, para que servem as vírgulas? Pois é, eu não tinha parado para pensar nisso ainda. Como vocês viram, a vírgula ainda provoca muitas dúvidas na cabeça das pessoas. Pois é, as finalidades dos sinais de pontuação não têm quase nada a ver com o nosso sistema respiratório. O caso, como eu disse antes, é sintático e estilístico. Às vezes a pessoa pode achar que a vírgula é um problema, né, de emprego desses sinais que só servem para atrapalhar o redator. Mas não é nada disso. O emprego da vírgula segue regras específicas e são regras sintáticas. Como eu disse ainda há pouco, se eu separo o sujeito do verbo por vírgula, eu cometo um erro de pontuação, mas porque cometi um erro de sintaxe dentro da convenção ortográfica. Se eu separo o verbo do seu objeto direto, a mesma coisa. Então é muito simples. Se eu sei o que é sujeito, se eu sei o que é verbo, se eu sei o que é objeto direto, eu não cometo os erros de pontuação no emprego de vírgula separando esses termos. Então, como eu disse, o caso é sintático e estilístico e tem a ver com entonação e clareza. Vejamos, por exemplo, a frase: hoje não fez sol. Hoje não fez sol. Falando rapidamente ou falando mais pausadamente, a entonação dessa frase que eu pronunciei é ascendente. E o ápice, o ponto culminante, acontece na sílaba da palavra sol, do substantivo sol. Mas eu posso querer que a ênfase recaia sobre o advérbio. Eu posso ter uma necessidade qualquer comunicativa, inserir essa história, dessa frase, num contexto em que eu esteja me referindo, talvez, a um fato novo. Depois de vários dias ensolarados, hoje não fez sol. E aí vou fazer uma ênfase que vai ser marcada na escrita por uma vírgula, logo depois do advérbio. E, portanto, vou dizer, hoje não fez sol. Repare que agora a entonação da frase é descendente. E a sílaba mais forte está na palavra hoje. Como se eu dissesse, então, que a frase começa na parte mais culminante da entonação, hoje não fez sol. E essa frase, na verdade, tem alguma ideia implícita que ela está associada a um contexto de vários dias sucessivos de sol, por exemplo. É apenas um exemplo, mas serve para tentar desmistificar essa história de que a vírgula e a respiração têm algum tipo de compromisso. Ou aquela ideia que as pessoas às vezes têm de que pega-se um texto, não se sabe usar a vírgula corretamente porque não se domina a regra de emprego da vírgula e se sai colocando vírgula como se fosse uma cereja para enfeitar o bolo. Coloque aí uma meia dúzia de vírgulas e tudo fica bem. E não é nada disso, porque o emprego que se dá à vírgula tem regras. Assim como o emprego que se dá aos pontos, aos dois pontos, às reticências, tudo isso se sustenta em regras. E essas regras são de base sintática e de base estilística. Por isso, o último assunto que eu quero focalizar nesta aula de estilística sintática trata das referências fóricas. Mas antes, reparou que eu acabei de dizer uma frase sem vírgula? É claro, se eu falei a frase, eu não falei vírgula nenhuma. Como é que uma frase falada teria vírgula, não é? Mas veja, essa frase está escrita de uma determinada maneira. Vamos ver como ela está escrita. O último assunto que eu quero focalizar nesta aula de estilística sintática trata das referências fóricas. Agora sim, vendo a frase escrita, observamos o quê? É uma frase muito grande. O sujeito de trata tem 12 palavras. O que aconteceu na minha leitura? Será que eu fiz uma pausa respiratória antes de trata? Vou ler de novo a frase. O último assunto que eu quero focalizar nesta aula de estilística sintática trata das referências fóricas. Observe que agora, nesta leitura, eu fiz, de fato, uma pausa entre o sujeito e o verbo.
Ou seja, eu fiz uma pausa respiratória antes de trata. Uma questão de fôlego. E nem por isso eu deveria usar uma vírgula. A regra sintática é clara. Não se separa o sujeito do verbo por vírgula. Então, nós vimos que eu fiz uma pausa respiratória e não usei sinal de pontuação. E vamos nos lembrar da frase da entrevista de rua. Quando o repórter apresentou a frase, vou comprar laranjas, maçãs, uvas e mamões, o que aconteceu? Era exatamente o contrário. Havia as vírgulas separando os itens da enumeração e não havia necessidade de nenhuma pausa respiratória. Ela não era proibida. Alguém poderia dizer, vou comprar laranjas, maçãs, uvas e mamões. E essas pausas que seriam feitas não seriam pausas respiratórias, seriam pausas estilísticas de ênfase. E aí, cada item da enumeração estaria pronunciado com toda a pompa e circunstância e, portanto, a vírgula, nesse momento, coincidiria com o sinal de pontuação e a pausa não respiratória, mas enfática. Passemos então agora para o nosso último item desta aula, o item das figuras de linguagem. O que vamos examinar neste item diz respeito às referências fóricas. Imagine que na abertura do telejornal de hoje, ouvíssemos as seguintes chamadas. Boa noite. Veja os destaques da edição de hoje. Ela finalmente falou com ele lá. Um deles parece que não está assim. Também lhe deram essa outra coisa. Aquela derrota fez sua família exigir isso. Veja bem, a questão que envolve as referências fóricas diz respeito às relações que há entre o antes e o depois no texto. Um texto informativo não pode se dar a esse luxo de criar um efeito de suspense. Parece que, em vez disso, o telespectador vai acabar achando que se trata de um quadro de humor. As chamadas do telejornal não tinham nenhuma clareza. Mas quando esse telespectador descobrir que não é um quadro de humor, o que ele vai fazer? Ele vai acabar trocando de canal, porque o que ele quer é um telejornal que lhe diga com objetividade quais são as referências concretas. Essas referências fóricas que dizem respeito ao quem é ela, o que é ele, onde é esse lugar, quando é que foi ontem, quando é que é na semana que vem. Todas essas expressões precisam ser clarificadas num texto informativo. Podemos então retomar o nosso telejornal com o esclarecimento de todas as referências fóricas, como deve ser feito de fato num telejornal. Boa noite. Está no ar o seu telejornal com os seguintes destaques. A ministra do Planejamento finalmente falou com o presidente no Palácio do Planalto. Um dos ministros parece que não está com prestígio. Também deram a Ronaldo uma bandeira do Brasil. Derrota na Olimpíada fez família de Bernardinho exigir que ele tire férias. Bem, agora que nós já ouvimos as notícias com as informações das identidades das pessoas, dos lugares e dos tempos, já sabemos então as referências fóricas. Vamos pegar, por exemplo, aquela notícia que fala da ministra. A frase era, ela então falou com ele. E agora já sabemos que ela e ele eram a ministra e o presidente. Ela, quer dizer, a ministra, finalmente falou com ele, quer dizer, o presidente. Essas referenciações interfrásicas atuam na construção do que se chama de coesão textual. Observe que a última chamada do telejornal dizia: derrota na Olimpíada faz família de Bernardinho exigir que ele tire férias. É uma manchete que escolhe um determinado tipo de foco para a notícia. Mas vamos dar exemplos de como se poderia prosseguir com essa frase empregando os organizadores textuais. Vamos experimentar então fazer o seguinte exercício. Daremos continuidade à notícia que fala do Bernardinho, tomando cuidado de não repetir o seu nome, seguindo aquele velho preceito que diz que a gente não deve repetir palavras gratuitamente num texto. Eu vou escolher, na verdade, um substantivo que substitua o nome próprio. Em lugar de Bernardinho, posso, por exemplo, usar a palavra treinador, porque é essa a profissão dele. Derrota na Olimpíada fez família de Bernardinho exigir que ele tire férias. O treinador está propenso a se afastar por 90 dias.
Observe que a continuidade da notícia recomenda, como eu disse antes, evitar a repetição de palavras. Bem, vamos seguir com esse exercício, falando agora de outro ponto, da exigência da família. Para evitar a repetição do trecho, exigir que ele tire férias, eu vou utilizar uma outra estratégia de coesão. Derrota na Olimpíada fez família de Bernardinho exigir que ele tire férias. Isso significa que a seleção ficará sem técnico por algum tempo. Repare que agora o demonstrativo isso, o pronome demonstrativo isso, fez a condensação de toda aquela ideia da exigência familiar. Isso substituiu toda aquela expressão anterior. Fez a relação com o anterior, a referência fórica, e substituiu aquela expressão sem repetir o que seria, criticável do ponto de vista de redação. Agora vamos retirar o foco da exigência e colocá-lo sobre a família. Estou falando de foco porque em cada uma dessas situações estou escolhendo uma determinada passagem da frase que foi noticiada para com ela trabalhar o prolongamento do texto, o que é um exercício bastante proveitoso na produção de texto. Para evitar a repetição desse substantivo, vou expandir a sua ideia. Derrota na Olimpíada fez família de Bernardinho exigir que ele tire férias. A esposa e os filhos propõem 90 dias de descanso. Como vimos, a saída para evitar a referência à família foi expandir a ideia, usando a menção aos componentes dessa família, ou seja, a esposa e os filhos. A conclusão a que se chega diante dos exemplos do telejornal é que na redação de uma notícia é preciso clareza e objetividade. Porém, é preciso que haja uma naturalidade de estilo. Afinal, ao ouvir uma notícia, por exemplo, sobre o lançamento de um novo tipo de uniforme para crianças em idade escolar, ninguém espera que o locutor mostre qualidades poéticas. Ó estudantes desta cidade, eis aqui uma novidade. Seus uniformes de agora, muito mais do que outrora, serão lição de elegância, a alegria da infância. É óbvio que depois de ouvir uma notícia dita dessa maneira, talvez ninguém se lembre do seu conteúdo. E o conteúdo era a finalidade principal, porque afinal de contas se tratava, teoricamente, de um telejornal. As pessoas vão ouvir essa notícia e vão pensar o quê? Provavelmente vão ficar se lembrando que o locutor ficou fazendo rimas, em vez de dizer exatamente o que interessava para aquele texto. Em suma, cada gênero textual deve ser tratado de maneira adequada, observando o que é específico quanto aos usos de linguagem. Se nós retomarmos, por exemplo, aquela notícia de jornal, aquele telejornal que mostrava a notícia do Ronaldinho, podemos fazer mais alguns comentários a respeito da pertinência do emprego dessas expressões. Se nós nos lembrarmos da primeira chamada do telejornal, aquela que estava cheia de incógnitas, vamos ver que a frase que o locutor dizia era: também lhe deram essa outra coisa. Adiante, quando revelamos o texto com as informações necessárias, vimos que a frase era: também deram a Ronaldo uma bandeira do Brasil. O que é que nós temos aí? Na primeira versão, o pronome lhe, na segunda versão, a Ronaldo. É o objeto indireto do verbo dar. Na segunda situação, essa outra coisa, o objeto direto de deram e a explicação, uma bandeira do Brasil. Observe que a relação de 1 para 2, ou seja, a frase enigmática para a frase com as revelações, se ela for invertida, ficará perfeitamente coerente. Haverá coesão textual se eu disser, por exemplo, em seguida à frase também deram a Ronaldo a bandeira do Brasil, alguma frase que prossiga com o lhe. Se eu dissesse, por exemplo, também deram a Ronaldo uma bandeira do Brasil, e lhe trouxeram uma bandeja em homenagem pelos seus gols. Ora, essa sequência vai com o pronome lhe e retoma Ronaldo. Não há enigma, porque o elemento é fórico e se refere a um antecedente. Assim também poderia prosseguir em relação à bandeira do Brasil. Se eu dissesse, também deram a Ronaldo uma bandeira do Brasil, e essa outra coisa foi hasteada com muita pompa e circunstância, alguém poderia apenas objetar: como é que você pode se referir à bandeira do Brasil chamando-a de essa outra coisa? Mas a discussão em relação ao valor semântico da expressão outra coisa não diz respeito ao emprego fórico. O emprego fórico está correto.
A escolha da palavra coisa é que não ficou compatível dentro da expectativa que as pessoas têm em relação à bandeira. Na verdade, não se vai chamar a bandeira de essa outra coisa. Bem, podemos resumir a nossa aula de hoje nos seguintes tópicos. O primeiro deles é que a estilística sintática trata da expressividade que envolve a construção dos períodos em nossa língua. Essa relação de expressividade é, na verdade, uma observação da sensibilidade do usuário da língua. O estudo da estilística, o estudo da língua portuguesa e a sensibilidade do usuário é que faz com que seja possível fazer essa construção expressiva dos períodos da nossa língua. O segundo ponto que nós vimos fala da organização das frases e a decisão quanto à sua disposição nos parágrafos e que isso pode dar ao texto marcas muito expressivas. Essa expressividade, como nós vimos ao longo desta aula, mostra o quê? Que a posição das frases num texto é também uma questão de decisão do escritor, do autor do texto. E o terceiro ponto que nós focalizamos na aula de hoje fala dos elementos que atuam na referenciação dentro dos parágrafos e entre eles. Essa referenciação dos elementos fóricos, sejam os elementos que remetem para elementos anteriores no texto, ou seja, para elementos que referem a posteriores no texto, todos eles são fundamentais porque atuam na coesão do texto. Um texto é coeso quando ele tem esses elementos que fazem a progressão das ideias, que fazem a contraposição das ideias. Todos esses elementos são apresentados de maneira correta e de maneira clara, para que o leitor do texto tenha condições de compreender a mensagem que foi produzida. Vamos agora ver a nossa dica de estudo. O livro que eu recomendo da aula de hoje é de minha autoria e se chama Sintaxe. O subtítulo é Estudos Descritivos da Frase para o Texto. Foi publicado pela editora Campos. Eu recomendo a leitura dos 3 primeiros capítulos da terceira parte do livro, onde eu trato das questões referentes ao período e que serão muito importantes na retomada dos assuntos que estudamos aqui hoje.